Primeiro de tudo, eu espero que vocês, principalmente os novos, em breve, consigam que o preenchimento dos órgãos de execução para a proteção de direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos, se dê por titularidade. Quer dizer, o nosso Estado foi um dos precursores do promotor natural, discutimos. Agora, em matéria de proteção de direito difuso e coletivo, nós estamos mal, porque não temos titularidade, não é isso? E toda a atribuição é exercida pelo Procurador-Geral. E eu penso que essa norma que permite essa atribuição gigantesca, ela é inconstitucional, porque indiretamente ela afeta o princípio do promotor natural. Mas em breve, né, nós esperamos, porque já estava na nossa lei orgânica, que foi encaminhada, mas foi retirada, e possivelmente através de uma lei própria se possa dar, ocorrer o preenchimento de órgãos de execução em matéria de direitos difusos, coletivos, cidadania, o que quer que seja, através de titularidade. Órgão de execução com titularidade. Bom, mas de qualquer maneira, os mais novos que forem para o interior, não é, estarão com atribuição própria, como se titulares fossem. Agora, vou dar uma sugestão para vocês. Quando eu fiz concurso, já tem muito tempo, mas o primeiro concurso, quando eu fazia o concurso aqui do estado da Guanabara, fazia em São Paulo também. E nós tivemos, na época, um curso em São Paulo, depois, aqui na época do antigo estado, não tinha. E algumas experiências que foram passadas pelos colegas eu achei interessantes. Chegando no interior, principalmente, eu vou tratar do meu tema, mas eu acho que isso vale também para alguns outros assuntos. O problema do arquivo. É muito importante que ação civil pública, se tenha um arquivo no interior. Se o colega chegar lá e não tiver um arquivo, comece a fazer um arquivo. Por quê? Um promotor sai, outro promotor entra, não tem a menor ideia de quantas ações civis públicas ali estão tramitando. O problema dos inquéritos, às vezes, ficam na gaveta. Eu tenho essa experiência, que me foram relatadas essas experiências. Inquéritos na gaveta, quantas ações civis públicas existem. E, às vezes, existem interesses importantes atrás de uma ação civil pública e o promotor fica sem saber que ela existe e ela simplesmente vai para um arquivo e desaparece. A colocação dos termos de ajustamento de conduta que foram eventualmente celebrados e o que tem que ser cumprido, o que tem que ser fiscalizado ou não. Isso vale também para a falência e concordata. É muito importante que se tenha, sobre determinados assuntos, um arquivo, que se inaugure um arquivo, que esse arquivo passe, porque nós não podemos pensar o Ministério Público, né, num campo só da individualidade, do promotor isolado, mas do conjunto. E aí vai uma observação também, que sempre eu fazia nos cursos, que às vezes eu dava uma aula sobre o processo civil em geral, alguns aspectos sobre registros públicos, uso capião, inventário. Então, eu costumo sempre repetir isso: o promotor, quando abre o processo, qualquer que seja ele abre o processo e ele tem que se perguntar o que eu tenho que fazer de mais prático para resolver o problema, para que o processo chegue a bom termo. O promotor não pode abrir o processo e perguntar aonde eu vou fazer uma exigência. Isso é de uma importância fundamental. Abrir o processo e saber por que está abrindo o processo, o que se espera do processo. Porque existe essa mentalidade, né? Promotor que não faz exigência não é promotor. Eu tenho que achar, e quanto mais complicada, melhor. E tem exigências que acabam com o processo. Teve casos de eu pegar processo 10 anos depois, umas 8, 9 exigências, ainda faltavam 3, 4 para serem cumpridas, absolutamente desnecessárias. Nós temos que pensar o processo do ponto de vista prático, do ponto de vista do acesso à justiça, o que ele representa, não é?
e o que a gente espera dele, o que nós podemos facilitar. E isso também leva a uma outra conclusão, e eu estou falando agora, vamos dizer, dentro de uma teoria geral de organização, para depois chegar à ação civil pública, o problema do saneamento dos processos. Quem vai para uma comarca, para um local, recebe aqueles processos, por exemplo, inventário. Recebe, às vezes, aquele inventário imenso. Ora, vai perder tempo, mas vai perder uma única vez. Vai fazer um saneamento no processo, se dá também uso capião. Não é? Vocês vão chegar no interior, não tem toda a prática, muitos, até pouca experiência. Então é preciso que vocês saibam, por exemplo, numa ação de uso capião, o que é essencial. Não é? No inventário, quais são as principais coisas que o promotor deve observar. Não é? A partir disso, vocês vão receber o processo e vão fazer como se fosse uma promoção saneadora. Pode colocar menores com tantos anos. Por que com tantos anos? Porque dali a 4 anos, quando outro promotor abre o processo, ele já viu que os menores não são mais menores, que ele não precisa mais oficiar. Então, essa promoção de saneamento é uma promoção importante. O que tem no inventário, quais são os bens, o que precisa ser feito, não é? E essa promoção é uma promoção que, quando vocês receberem de volta esse processo, já está ali. Porque ninguém se lembra de tudo que ocorreu no processo. Então, eu acho que isso é um trabalho importante. Eu fiz isso, gostei dessa recomendação que me fizeram quando eu entrei no Ministério Público e deu certo. O problema do arquivo, do fichário, do saneamento do processo e assim por diante. Eu conto até uma história que quando... possivelmente eu assumi a promotoria, eu recebi uma pilha de processos e tinha uns processos com fitinha verde, um com fitinha verde e vermelha e outro sem fitinha nenhuma. Eu chamei, não sabia de nada, né? Perguntei ao escrevente o que era aquilo. Ele dizia, olha, fitinha vermelha é menor, vermelha e verde é menor e preso, e sem fitinha não é nada. Aí eu botei as fitinhas vermelhas e verdes em cima e comecei por ali, e depois fui embora, né? Réu menor e preso, menor até chegar o outro. Então, são experiências importantes que eu acho que vocês devem ter. E uma coisa também, o promotor no interior, como o promotor em qualquer lugar, ele é um agente político. O Ministério Público participa, não só, quer dizer, a visão moderna do Ministério Público não é participar tão somente do processo, né? Receber o processo e oficiar no processo. O Ministério Público também tem que ter uma visão, não é, principalmente em decorrência do número de processos que ele recebe, de situações comuns, né? O que está causando isso? O que pode ser feito do ponto de vista preventivo para evitar que isso continue? Eu dou 2 exemplos. Um ocorreu em São Paulo, tinha uma fábrica de vidro que tinha acidente do trabalho ali, todo mundo tinha problema de pulmão por causa do vidro, do pó. Então não tinha jeito, a ação de acidente de trabalho ali, centenas. E um belo dia, né, não ficar só oficiando no processo, o promotor, junto com os sindicatos, junto com a fábrica, fizeram uma convenção coletiva, regulando todos aqueles direitos que os empregados teriam em decorrência da doença, etc, etc. Quer dizer, aquela comarca que tinha centenas e centenas, né, de ações de acidente de trabalho, de repente ficou reduzida a praticamente zero, em função desse trabalho de prevenção, que eu acho que é um trabalho importante. Um exemplo também do acidente, aquela comarca do interior, poxa, mas já recebi 20 processos que naquele cruzamento ali tem um acidente, vocês vão passar por isso. Eu acho que nós temos que tratar também, não é, o local onde tem o acidente, não é só o processo. Por que isso está acontecendo? Oficiar, enfim, participar desta atividade. E isto é uma atividade muito ligada, principalmente à defesa desses direitos, chamados coletivos, né, direitos que interessam a um número grande de pessoas. Então, esse tipo de direito é um tipo de direito que requer necessariamente uma atividade preventiva e até política.